Eu nasci num berço espírita, né? Uhum. Minha família era toda envolvida ao espiritismo. E pela graça do Senhor, eu tive uma caminhada já muito assim, era atribulada, né, na minha vida antes de conhecer Jesus. Amém? E eu prestei um concurso na Unicamp, ao qual eu, pela graça do Senhor, fui chamada. E eu trabalhava numa faculdade, a Faculdade de Engenharia Agrícola, na época que eu tive esse encontro com Deus. Em nome de Jesus, eu não queria saber de ser evangélica, eu não queria saber de crente. Eu falava que crente, para mim, andar de sapato bicudo não era comigo. Meu Deus. Vestidão, para mim, também não era do meu... Ô, pastora, uma curiosidade. A senhora falou que toda a sua família era espírita. Toda. Consequentemente, a senhora acompanhava para o espiritismo também, né? Sim. A senhora, desde criança, a senhora frequentava também? Eu não era tão frequente porque a família já me odiava, tanto eu quanto a minha irmã. Nossa, era? A família deixava a gente de lado, por quê? Porque eu creio, pastor, que quando o Senhor já tem o chamado, né, nós já somos rejeitados. Verdade. Por aqueles que não aceita o teu chamado desde antes de você se formar no ventre da tua mãe. É forte. Entende? E eu vim entender isso depois de muito tempo acho que eu tinha uns 4 anos já de conversão. Eu vim entender isso porque um pastor falou para mim, que ele olhou para mim e falou assim: eis que você é minha, eu te chamei desde antes de você se formar no ventre da tua mãe. Meu Deus. E eu falei: Senhor, glórias a Deus, porque eu não sabia disso. Eu vim saber disso depois. Sim. Aí a senhora estava na Unicamp. E aí, nessa época, eu estava na Unicamp, eu estava trabalhando nessa faculdade de engenharia agrícola e tinha uma moça que me chamava para fazer oração todos os dias ao meio-dia. E eu falava: não, eu não participo de oração, não. O meu nome, aqui é o meu negócio, meu Deus aqui é diferente, e eu não sou de aceitar esse Deus aí, eu querer esse Deus aí que vocês falam, esse negócio de ser crente, eu não quero ser crente, não. E aí um dia, pastor, eu levei uma marmita, porque eu não queria descer até o restaurante para almoçar, porque a hora do restaurante para a gente almoçar era 1 hora, então era um espaço muito curto para a gente chegar no lugar onde a gente trabalhava. Então eu levei a minha marmita, e chegando lá, eu esquentei a minha marmitinha, fui lá, almocei e corri num lugar onde tinha umas árvores, uns eucaliptos, né? Uhum. E ali eu sentei e comecei a conversar com Deus. Por quê? Porque eu tinha já uma gravidez, eu tinha tido já uma gravidez, né? Eu tive uma gravidez ectópica, né? A gravidez ectópica, o que seria uma gravidez ectópica? A gravidez ectópica, ela é nas trompas. Né? Meu Deus. Ela cresce, mas ela vai entupindo as trompas, né? E não deixa sentir como é que eu vou falar? A respiração impede a criança de nascer. De se desenvolver, né? Ali. De se desenvolver ali dentro, né? Meu Deus. E aí eu tive essa gravidez ectópica, e aí eu perdi o primeiro filho, né, nasceu e morreu depois de 2 dias, e na segunda gravidez, que foi essa gravidez ectópica, eu perdi tudo. A senhora teve 2 gravidez. E perdeu os 2. E perdi os 2. E o segundo Deus. Era essa gravidez ectópica, ao qual que tinha já generalizado uma infecção, então o médico foi obrigado a tirar tudo, né? E nesse dia, pastor, eu sentei ali e fiquei conversando com Deus, porque veio o laudo médico que eu não podia mais ter filhos. Sem trompa, sem nada? Sem trompa, sem nada, eu não podia, né? Ele passou o laudo, você não pode ter filhos, né? E eu me revoltei muito, porque eu falei assim: meu Deus, lá no Espiritismo, meu avô lia até uma parte da Bíblia e falava que a árvore que ela não dá fruto, ela tem que ser arrancada e lançada ao fogo. E eu falei: Senhor, eu não quero ser lançada ao fogo. Eu quero que o Senhor me ajude a ter um filho, eu quero ter um filho. E eu quero um filho homem, né? E ali eu saí daquele lugar, sentei no banquinho, olhei para o céu e falei: Senhor, eu quero ter um filho, né? E em nome de Jesus. E aí eu levantei meio chateada, e nesse momento eu senti que o sol
né? Estava muito forte, mas naquele exato momento começou a virar assim, de um minuto para o outro, aquele tempo fechar o céu, umas nuvens cinza, né? Ficou muito escuro e eu fui para o lado da faculdade, eu olhei para os dois lados, não tinha uma viva alma na faculdade, ali andando ali, e eu caminhando ali sozinha, quando eu avistei a porta do prédio onde a moça fazia essa oração, onde eu entrava também para trabalhar. Eu avistei na porta do prédio uma planta que a pessoa chamava, acho que de copo cheio, era uma planta grande, verde, e eu vi ali umas folhagens bonitas, e eu vi no meio daquela planta um fogo. Um fogo no meio da planta? Um fogo no meio da planta. Meu Deus. E eu falei, meu Deus, o que é isso, né? E, ai, eu até me arrepia, Senhor, em nome de Jesus, foi muita emoção. E eu sentia um medo, e no mesmo tempo eu sentia que aquilo me puxava, mas eu fiquei na retaguarda, eu ficava um passo para frente, um passo para trás, mas aquilo ali, eu me aproximava, ele parece que aumentava. E a planta se queimava, não? Não se queimava, era só o fogo no meio da planta e a planta permanecia intacta. Meu Deus. Sabe? E eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? E aquele fogo me puxava. Nisso eu passei por ali e fui parar na sala aonde a moça fazia essa oração. Meu Deus. E aí eu falei para ela, olha aqui, hoje eu vou nessa igreja aí que você vai, que eu vou aceitar esse Deus aí, eu vou ver esse Deus aí como é que é. Provavelmente eu aceite ele como meu Deus, porque hoje Deus falou comigo, né? Que eu tive a impressão que eu falei assim, não, aquilo ali era Deus, porque eu sentia aquele amor, eu sentia aquele imã me puxando, e no mesmo tempo eu sentia aquele medo, mas foi Deus que falou comigo. E aí passou o dia, nós chegamos à noite, fomos para a igreja, e nós fomos para a igreja, glórias a Deus, e eu falei para o Senhor, olha aqui Deus, eu quero parar de fumar. A senhora fumava? Eu fumava quase a base de uns 3 maços de cigarro de Hollywood por dia. A senhora fumou durante quanto tempo? Assim? Dos 7 até os 22 a 23 anos. Meu Deus, é tempo. E pela graça do Senhor, nunca afetou a minha saúde, nunca afetou meus pulmões. Nós tiramos um raio-x na época e não deu uma sequela, nada de intoxicação no pulmão, nada, nunca me afetou. E eu fumava e eu falei para Deus, olha aqui Deus, eu quero parar de fumar. Nesse tom aí? Nesse tom. Eu olhei para o céu antes de entrar na igreja e falei, eu quero parar de fumar, mas eu não vou fazer isso aqui para parar de fumar. O senhor não me fez? O senhor vai ter que tirar. Dessa maneira? Dessa maneira. E aí eu tirei o cigarro Hollywood nesse dia e comprei um cigarro de filtro branco, né? E eu falei, glórias a Deus, eu vou fumar esse cigarro aqui e aí não sei como é que vai ser, sabe? E eu fui para a igreja, entramos na igreja e ali eles fizeram uma libertação, quebra de maldição na minha vida, que era uma sexta-feira, noite de libertação, de cura, de quebra de maldição, né? E ali eles colocaram as mãos sobre a minha vida e em nome de Jesus, pela graça do Senhor, ali eu senti o primeiro arrebatamento na minha vida, sabe? Eu caí, né? O arrebatamento, pastor, é como se fosse assim, você está em coma. Você vê tudo, sente a tua volta, mas você não tem força, você está viajando, você não está ali, sabe? É como se fosse assim, tudo acontecendo na sua volta e você não vê, você não sente. Seu corpo, a senhora viu, tipo assim, a senhora saindo do corpo? Isso, eu senti o meu corpo ficando, eles colocando as mãos sobre mim, repreendendo os demônios, né, os malignos que estavam à minha volta ali, e eu intacta no chão. Sem me movimentar. A senhora viu tudo isso no plano espiritual? E eu vi tudo isso, pastor. Eu vi que eles punham as mãos sobre a minha vida. Eu sentia que eu ia ter uma outra dimensão, voltava, mas a minha volta, eu via eles e eu via a corrente dos demônios
das entidades malignas que estavam à minha volta, sabe? E eles repreenderam ali, me libertaram naquela noite à base de uns 12 espíritos malignos. Meu Deus. Entende? Então aí, pela graça do Senhor, eu senti que eles faziam a oração, eu via as mãos deles, que eram as mãos dos anjos, que eu penso, né? Uhum. E via essa entidade, a força estranha que estava do lado, em volta, entendeu? Sim. E pela graça do Senhor eu fui liberta, pastor. Fui liberta, saí da igreja fumando, mas naquele final de semana o Senhor me libertou, que foi numa sexta-feira. Na segunda-feira eu já não punha mais nenhum cigarro na boca, porque eu não conseguia nem sentir o cheiro do cigarro, né? Foi instantâneo. Foi instantâneo, foi assim, Deus, né? Quando eu chegou no domingo à noite, à tarde, que eu fui para jantar e fumar, eu jantei, no que eu pus o cigarro de novo na boca, veio uma ânsia de vômito que eu vomitei, né? Uma bola preta que saiu do meu estômago. Meu Deus! Que, acho que é o que me segurava, né? Que eu era seca. Literalmente, é uma bola... Uma bola preta. Parecia uma coisa embremalhada do meu estômago. Tipo cabelo, algo do cabelo, tipo, umas coisas assim que meu só Deus. Por Deus, sabe? Eu não entendi, mas eu falei assim, é Deus. Deus me libertou, né? E aí, pela graça do Senhor, dali pra frente eu não suportava mais cheiro de cigarro. Como até hoje eu não suporto o cheiro de cigarro. A pessoa tá lá longe, eu já tô sentindo o cheiro aqui. Né? E aí, pastor, pela graça do Senhor, eu fui, em nome de Jesus, fui embora para casa nesse dia, e Deus moveu na minha vida, que eu comprei aquele maço de cigarro, e aquele maço de cigarro tinha 20 cigarros dentro, e minha mãe pedia cigarro, eu dava cigarro, meu cunhado pedia cigarro, eu dava 2, 3, 4, a minha irmã pedia cigarro, eu dava, eu distribuía cigarro e o cigarro não acabava. Sabe? Eu falei, meu Deus do céu, 20 cigarros não acaba nunca, eu tô dando pra mim, né? Só pra mim dar aquela desculpa, né? Livrar, né? Se livrar e dar a desculpa, né? Não que eu não queira fumar, eu quero distribuir, porque daí a hora que eu quiser fumar, não, né? Não, acabou o cigarro, né? E Deus provando ali, falando, não, você não quer parar de fumar? Então eu vou te libertar. Né? Então, Deus é fiel. Pela graça do Senhor, né? E aí, pastor, foi o processo, né? Eu caminhei, graças a Deus, em nome de Jesus, e eu, naquele impasse, né? Da vontade de ter meu filho. Eu quero ter um filho, em nome de Jesus. E foi a bênção de Deus sobre a minha vida. A bênção que o Senhor me mostrou, que Ele era Deus, né? E essa forma como ele me chamou. Sim, foi forte demais, foi impactante. Né? Uma benção de Deus, pastor. Mas, pastor, e aí, como é que foi a questão da senhora? A senhora era batizada já ou não chegou a batizar? Não, eu não era batizada, eu não queria nem saber de crente ainda, né? Eu tinha sido liberta ali e aceitei a Jesus, mas eu ia seguir a vida, né? Como, eu só aceitei a Jesus, amém, né? Mas o Senhor foi mais a fundo comigo, né? De que maneira? Pela graça do Senhor, eu ia para a igreja constantemente, né? E teve um dia que eu fiquei assim, amedrontada para chegar na minha casa, mas antes disso, pastor, eu tive o testemunho da minha vida com Deus, quando eu aceitei, literalmente, e fui batizada nas águas, né? E quando foi o meu batismo, eu pedi para que Deus chovesse na hora do meu batismo. Na hora do seu batismo tinha que chover. Tinha que chover. O meu batismo eu quero que chova, né? E parece que na época tinha 14 ou 15 pessoas para ser batizada. E eu falei assim, em nome de Jesus, eu vou prosseguir, né, nesse impasse. Fui para o batismo toda
arrumada, de vestido social, eu não sabia como que era o batismo, né? Tinha que ir com uma roupa simples para pôr um avental por cima, e eu não sabia. Então eu fui, né, pela graça do Senhor. Chegando lá, começou o processo do batismo nas águas. E foi assim, quando chegou mais ou menos a 11ª, começou o primeiro pingo. Eu falei, não, Senhor, eu quero que chova na hora do meu batismo. Não que chova ali, vem aqui. Não, eu quero no meu batismo. E aí, pela graça do Senhor, começou, parou e continuou. Quando chegou a minha vez, eu comecei a caminhar. A nuvem começou a prosseguir do céu, aquela nuvem, assim, cinza, né? Pensa, pastor, num sol, assim, de 3 de maio, 3 horas da tarde, né? De maio não, de março. Aquele sol quente, né? E quando eu pus o pé na piscina, a chuva caiu. Glória a Deus. A chuva caiu e pela graça do Senhor fui batizada, mas quase que o pastor morreu afogado, porque a piscina foi esvaziada um pouquinho, porque ele era baixinho, né? E aí a piscina encheu, né? Meu Deus. E aí, pela graça do Senhor, nós saímos da piscina, em nome de Jesus. Todo mundo foi, assim, filmado, tirado foto, né? E eu fiquei triste, porque na hora do meu batismo não teve foto, não teve filmagem para passar na igreja para todo mundo ver depois, né? Eu fui embora para casa, voltei para a igreja de noite, porque para poder receber o certificado, né? Receber a primeira Santa Ceia. E quando chegou lá, todo mundo foi filmado, isso e aquilo, e eu falei, poxa vida, Senhor, eu não fui filmada, não fui nem tirado foto, né? E aí, quando chegou a hora deles falar do meu batismo, as irmãs estavam já todas preparadas, né, assim, para relatar, né? E aí elas falaram para a gente na igreja, né, para todo mundo ouvir, né? Olha, o teu batismo não foi filmado, não podíamos tirar foto porque choveu muito na hora do seu batismo, mas tem um relato para ti, né? E eu falei assim, amém, né? Elas falaram para mim assim, o seu batismo foi testificado por Deus e pelo Espírito Santo, porque o teu filho que está no teu ventre, meu Deus, recebeu a luz do Espírito Santo sobre a cabeça dele. Meu Deus, a senhora não sabia que estava grávida. Não sabia que estava grávida. Ele olhou para cima e a luz veio sobre a cabecinha, o rostinho dele. Eu falei, meu Deus, então eu estou grávida, né? E aí eu falei, meu Deus, mas o médico falou que eu não podia ter gravidez. Eu tenho um laudo médico que eu não posso engravidar. Mas você está grávida. Meu Deus. E aí passou, eu fiquei, né, perplexa de felicidade, não contei para ninguém, né, porque eu queria ter a testificação daquilo por mais vezes, né, para me poder relatar para o marido, para a mãe, que era a avó do meu filho, né. Então aí eu continuei indo na igreja e a barriga começou a crescer. Chegou um dia, eu fui na igreja, pastor, e eu saí muito tarde do culto. E em nome de Jesus, nesse dia, era mais de 11h30 da noite, eu peguei o último ônibus. E peguei o ônibus errado. Meu Deus. E eu desci do terminal, onde o ônibus parava, e dali para frente nós tínhamos que caminhar sozinho. E eu falei assim, meu Deus, e agora? E a mamãe, ela morava numa casa depois de uma ponte, desse terminal onde eu desci. E ali... a fama era que passou depois das 11h30, meia-noite, ficava alguns indivíduos embaixo da ponte, ali eles estrupavam, ali eles roubavam, ali eles matavam, se eles não conseguiam ter o objetivo deles, eles matavam. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou passar nessa ponte, né? E pela graça do Senhor, eu senti 2 homens de branco que chegou do meu lado. Eles fizeram assim como se fosse uma cadeirinha, um de um lado e outro do outro. E ali eles me atravessaram por cima daquela ponte. O meu cunhado tinha trancado o portão
né? E minha mãe ficou preocupada porque ela não chegou ainda, ele trancou o portão, já era mais de 11h30, 15 para meia-noite, ela não tinha chego. E eu, pela graça do Senhor, aqueles dois, eu penso assim, na época, eu não sabia o que era, mas eu creio que hoje eu posso falar, eram os anjos do Senhor ali, me dando um auxílio. Eu passei por cima daquela ponte, eles me levaram, mas essa foi o primeiro arrebatamento a olho nu que eu tive. A senhora passou por cima da ponte e por cima do portão onde meu cunhado tinha trancado o portão e fui parar na porta da casa da mamãe onde estava me esperando. Literalmente do portão da sua casa por cima? Por cima. Meu Deus. E eu cheguei assim, a mamãe ainda viu o clarão, né? Dos anjos que me deixou ali, ela falou assim, qual é esse farol tão alto desse jeito que veio te trazer? Porque, e como que você entrou com o portão trancado? Aí eu falei, não sei, mãe. Né? E pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Ela achou que fosse um carro? Um carro, que era um clarão de um farol de um carro que estava iluminando para mim descer, e não era. Eram os anjos que me passou por cima do portão e me deixou na porta aonde eu ia entrar, que a mamãe abriu a porta para mim entrar. Glória a Deus. Ela saiu correndo e foi, né, ver o que era, né? Que ela falou assim, eu vou ter que abrir o portão para ela entrar. E quando ela deparou, eu já estava na porta. Meu Deus. Né? Foi uma bênção de Deus, pastor. Uma glória divina, em nome de Jesus, pela graça do Senhor. Foi o primeiro arrebatamento a olho nu, né? O primeiro dormindo, que foi quando eles me puseram arrebatada para fazer as quebras de maldição. E o segundo foi esse a olho nu, que eu vi os anjos me pegar e passar por cima. Meu Deus. Uma bênção de Deus. Deus é fiel, sobrenatural. Pastora, me fala, como é que foi a questão do envenenamento? Foi antes ou foi depois daquele arrebatamento de 3 dias? Não, foi antes. O arrebatamento, ele aconteceu bem depois. Bem depois. O envenenamento, eu voltei a trabalhar. Meu filho já estava assim, com acho que 1 aninho e pouco. Não me lembro direito se era 1 ano ou se eram uns 9, 10 meses, né, que ele estava já com vida. E eu trabalhava com uma moça, a qual ela levava marmita todo dia. Todo dia. Ela não descia no restaurante porque ela aproveitava o vale do restaurante para fazer outras coisas. E um dia eu senti vontade de comer a comida dela. Do nada, assim. Do nada. Eu falei assim, tem como a gente trocar a nossa marmita, né? E ela falou assim, tem. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, amanhã você faz a sua comida, eu faço a minha, eu trago uma marmita para você e você traz a sua marmita para mim? Ela falou assim, tudo bem. Só que eu não sabia que ela também já era de outra religião, de outras coisas que ela mexia, né? Ela fazia trabalhos, né, de espiritismo, eu não sabia, né? Mas, amém, eu peguei, aceitei, chegou no outro dia, ela trouxe a marmita, eu peguei a marmita, sentamos juntas, e eu levantei a marmita e falei, Senhor, abençoa esse alimento, abençoa todos aqueles que lutaram para trazer esse alimento na minha mesa aqui, para me alimentar, essa vida que está aqui do meu lado, ela levantou de madrugada para me trazer esse alimento para mim. E eu comi a comida dela. Eu comi, em nome de Jesus, ela comeu a minha. Só que no outro dia ela não veio trabalhar, entende? E ela passou mal com a minha comida e eu não sabia que ela tinha passado mal, porque ela falou que ela tinha passado mal com uma alimentação que ela tinha comido, por isso ela não veio trabalhar. Passou 3 dias que o médico deu atestado para ela, passou 3 dias, ela chegou no emprego. Quando ela chegou no emprego, ela assustou, porque ela me viu, eu falei assim, oi, filha, tudo bem? Como é que você tá, né? Ela falou assim, você aqui? Meu Deus. Né? Eu falei assim, eu tô aqui, por quê? Né? E aí eu também não entendi mais nada. Desse momento que ela falou para mim, você aqui, ela caiu enferma.
Meu Deus, instantaneamente. Instantaneamente, ela caiu enferma, o corpo dela começou a pelotar, ela foi parar no hospital, né? Mesmo nesse outro dia que ela vinha trabalhar, ela sofreu um acidente no caminho que ela perdeu o carro, os filhos foi salvo pela graça do Senhor, né? E aí, pela graça do Senhor também, ela ficou ilesa, né? Desse acidente, e foi aonde que deu esse tempo dos 3 dias para ela chegar e me pegar ali, viva, né? Meu Deus. E quando ela ficou sabendo que ela me viu ali, que ela teve aquele impacto que eu estava viva, ela falou assim, meu Deus, você aqui? Ela se assustou, ela impactou, né? Nisso ela caiu enferma, ela foi internada, ela ficou muito tempo internada, com pelotas enormes no corpo, né? E eu fui e falei pro Senhor, Senhor, eu não tô entendendo. A menina fez a comida com tanto sacrifício para mim. Por que ela caiu doente assim, Senhor? Né? Eu, assim, falando... Sem entender o porquê, né? E passou, né? Fui no hospital visitar ela, e aí ela falou para mim, eu envenenei a tua comida, não era para você estar viva. Meu Deus. Entende? E nessa época, praticamente, ela quase se converteu a Cristo, né? Porque ela falou assim, meu Deus do céu, eu preciso conhecer esse Deus seu. Porque eu te envenenei, eu pus veneno na tua comida. E era para você estar morta, né? Aleluia. E eu falei, glórias a Deus. Então, aí... né, eu fui e falei com o Senhor, falei, Senhor, e ela caiu enferma no hospital, isso e aquilo. Aí o Senhor falou para mim, isso é o que eu faço quando aos meus filhos que me obedecem, né, eu protejo, né, você fez a oração e eu protegi a tua alimentação, né, e pela graça do Senhor, em nome de Jesus, daí então eu comecei a seguir a minha vida, né? Trabalhando normalmente, seguindo pela graça do Senhor, né? Até que chegou um dia, o meu filho ficou enfermo. Não, eu tinha que dar as vacinas do meu filho, né? As vacinas que é acostumado a dar 3 a 4 vacinas, né? E chegando nesse posto, tinha essas vacinas para dar no meu filho e eu fui no posto de saúde, levar o meu filho, e lá eu comecei a conversar com uma moça, a qual também ia dar vacina no filho dela. E aí em nome de Jesus, eu dei a vacina no meu filho, fui embora, e ela ficou, e eu fui no portão fazendo, não lembro fazer o quê, e ela veio, passou, e eu perguntei para ela, e aí, tá tudo bem com o teu filho, né? Ela falou assim, com meu filho tá bom, tá tudo bem, mas não está a mesma coisa com o meu sobrinho. Eu falei, como assim com o teu sobrinho? O que aconteceu? A minha irmã levou ele para a creche, foi trabalhar, e ele foi brincar na beiradinha da cerca, e chegou lá, uma escavadeira do outro lado da cerca, estava passando no chão, limpando o capim, o mato que estava ali, e debaixo da escavadeira escapou um pau que veio no estômago do meu sobrinho e varou nas costas. Meu Deus. Nisso, pastor, que ela falou isso para mim, eu já fui me desmoronando, sabe? Eu fiquei assim, falei, meu Deus, o que aconteceu com esse inocente, né? Eu lembro que eu fui até, assim, escoltada até lá no fundo, onde que era a casa da mamãe, e fui colocada na cama, e ali, pastor, eu dormi um sono que eu creio, assim, eu fui arrebatada nesse momento, sabe? Com todo o processo que teve com a criança, sabe? Eu fiquei arrebatada, sabe? Levaram ele para o hospital, chegou lá, ele ficou internado, e aquele pau no estômago dele, e eu desacordada na minha casa, né? Caminhando, eu saía da Esse cama. momento que a senhora ficou desacordada, a senhora, em espírito, a senhora andava normalmente, viu o que estava acontecendo ou não? Então, eu lembro que meu corpo ficava, e eu saía, e ia até o hospital onde o menino estava, sabe? Meu Deus. E ali eu via ele na cama, eu via os médicos, o tratamento, tudo em volta,
sabe? Passeava dentro do hospital, via muitos casos, muita tristeza dentro do hospital, muitas vidas presas, não materialmente, mas espiritualmente, sabe? Como que era isso, assim, essa visão, com mais detalhe? A senhora saía do seu corpo, correto? Saía da sua Sim. casa e ia direto pro hospital? Direto pro hospital. E lá no hospital a senhora não via só a questão da criança? Da criança. A senhora via outros casos também? Sim. Como que foi pra senhora ver esses casos? Olha, pastor, para mim era tudo novidade, para mim era tudo muito impactante, porque eu falava, meu Deus, o que eu estou vendo, né? Qual é a dimensão? Eu falei, meu Deus, é uma benção de Deus eu estar vendo tudo isso, daí tá orando por essas vidas, né? E vendo, colocando as mãos para que elas venham receber, né? Um nível de cura, de libertação, porque eu falava, meu Deus, a gente vê muita entidade maligna dentro dos hospitais. Tinha quartos que eu entrava, era mais cheio desses demônios, dessas coisas que oprime as vidas a ficar enfermas, né? E muitos, pastor, não era enfermidade material, era enfermidade espiritual, na depressão, na opressão, sabe? Assim, como se fosse assim, um cárcere privado ali, um cárcere fechado, amarrado, né? E aí, pela graça do Senhor, eu voltava no quarto e olhava a criança e voltava embora para minha casa, só que eu não acordava, sabe? E minha mãe sempre perto de mim, sabe? Ali dando o auxílio, né? O que está acontecendo com ela, né? E eu não parava em pé, eu desacordada literalmente. Até que chegou um momento que eu senti, eu via os médicos tudo, mas os médicos que eu estava vendo não eram os médicos normal, eram já anjos ministrando em volta da criança, né? E aí eu falei, meu Deus, que glória divina, né? E eu falava, meu Deus, o que é, né? Eles têm os médicos, mas tem os anjos, né? E o menininho falava, criança falava, doutor, falava errado, porque ele não tinha nem 4 anos, assim, completo. E ele falou, doutor, quando que vocês vão tirar esse pau do meu estômago, da minha barriga, né? Não era do estômago, eu falo estômago agora, porque eu tenho conhecimento, mas naquela época era barriga. E aí, os médicos olhavam, davam risada com ele, tudo ali, não entendia por que ele estava tão nítido e lúcido com aquele pau ali, questionando de tirar aquele pau do estômago dele, da barriga dele. E os médicos, eles estavam desesperados, por quê? Porque eles estavam estudando uma forma como tirar aquele pau do estômago da criança, porque estava faltando 1 milímetro para afetar a medula. Meu Deus. E a criança podia ficar o resto da vida tetraplégica. E aí eu senti, pastor, que os anjos me chamou naquele lugar que eles estavam ali, eu cheguei. A senhora vendo tudo. Eu vendo tudo. Eles me chamou e eu coloquei as mãos, depois veio a mão do anjo em cima da minha mão, aí o outro pôs a mão, eu coloquei as mãos e eu senti um líquido azul que passou da mão do anjo, passou pela minha mão, passou pela mão do outro anjo e tocou na criança. E nisso o menino foi levado para a cirurgia, sabe? E aí, pela graça do Senhor, foi tirado o pau da barriga da criança. E em nome de Jesus, os médicos deu glória a Deus, eles não entenderam o que aconteceu, por quê? Porque a cirurgia foi um sucesso, mas era assim, a possibilidade da criança ficar perfeita era mínima. E dela ficar paraplégica era 99%. Meu Deus. Né? Paraplégica não, tetraplégica, né? Meu Deus. E aí, pela graça do Senhor, eu louvei a Deus, pastor, porque aí eu senti que quando nós colocamos as mãos, o anjo colocou as mãos, eu coloquei as mãos, aquele líquido veio em cima das nossas mãos e entrou na criança, eu percebi que era a cirurgia do Senhor Jesus antes. Aleluia. Sabe? Eu falei, meu Deus, suricândalas. Ai, glória, deixa uma benção de Deus, foi assim,
Sabe? Eu falei, meu Deus, né? E quando ele saiu da cirurgia, os médicos constou que ele estava bem, tudo, que ele já poderia receber visitas, tudo. Assim, foi tudo muito rápido. Eu voltei para minha casa, eu acordei, e aí, pela graça do Senhor, eu vim estar normal dentro da minha casa, conversando com a minha mãe, com meu filho. A senhora voltou Voltei do arrebatamento. E nesse ponto, pastor, já era o quarto, quinto dia, né? Que eu estava meia desacordada, meia bobada ainda, né? Que eu falei, meu Deus, tanta coisa maravilhosa que o Senhor me mostrou, né? Tanta coisa que eu presenciei, né? Participei. E aí, pela graça do Senhor, pastor, em nome de Jesus, eu levantei e fui no portão. Nisso, a mãe do menino vinha vindo com a tia, com essa moça que eu conversei no posto. E o menino passou na calçada de casa andando. Eu falei, Santo Deus de Israel, o menino já está andando. Né? Foi assim, muita bênção do Senhor. Muita bênção do Senhor mesmo. Como é que foi essa parte do segundo envenenamento? Então, o envenenamento, pastor, foi o seguinte. Eu caí doente. Eu estava praticamente debilitada dentro da minha casa, porque eu estava secando com muita facilidade. Mas, nessa época, a minha casa que eu moro aqui no Residencial São José, ela é uma casa bem grande e era só eu e meu filho, então eu acolhia muitas pessoas dentro da minha casa, né? E nessa época, eu acolhi dois homens, esse dia um era pastor, outro era missionário, e eu acolhi eles em casa, né? E geralmente missionário, pastor não trabalha, né? Fica em casa. E eu falei assim, não, tudo bem, a gente entende, né? E pela graça do Senhor, pastor, eu caí doente. Então, nessa época eu não bebia água, eu bebia Tampico, bebia leite, menos água. Suco, né? Isso. E esse pastor que estava dentro da minha casa, ele colocava veneno no suco de Tampico que eu tomava, né? E eu não sabia, passei muito, acho que mais ou menos uns 15, 20 dias, eu não lembro o tanto de tempo na época que eu comecei a tomar esses venenos. E eu caí debilitada no chão, assim, que eu deitava no chão e eu não levantava. A senhora enfraquecendo. Enfraquecendo. E nesse dia, pastor, que eu descobri que ele estava me envenenando, foi assim. Eu estava deitada no chão da sala, num colchãozinho bem fininho, também porque eu estava com um problema de coluna, e o Senhor me visitou ali, né? O Senhor falou assim para mim, faça 3 dias de jejum, o jejum de Esther, né? Eu falei assim, amém, o jejum de Esther, glórias a Deus. Mas Senhor, 3 dias... sem alimento, sem água, olha como eu estou. O Senhor falou assim para mim, eu te sustento. Aleluia. E eu levantei dali, pastor, bênção de Deus, uma graça divina. Eu levantei dali por Deus, porque eu pedi para essa pessoa ir buscar para mim, na padaria, mais uma garrafinha de Tampico para me beber, tentar beber uma água, e ele foi. Nisso o Senhor falou assim para mim, levanta e vai até o portão. E eu fui até o portão, pastor, que eu olhei, espiei assim, como meio fio, olhei e ele abriu o Tampico e colocou o veneno dentro. E quando ele chegou no portão, ele teve um impacto, porque eu não podia, eu estava fraca para levantar, e ele falou assim, você aqui? E eu falei assim, então, né? Então agora você bebe o Tampico, eu não vou beber. Bebe o suco, né? E nisso eu voltei pra cama, né, pro colchão que eu estava, era 2 pessoas que estavam dentro da minha casa tentando me matar e também tirar a vida do meu filho, que depois eu fiquei sabendo que queria ficar com o que era nosso, né? Meu Deus. Meu e do meu filho. E aí eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu não sei como tirar essas 2 pessoas de dentro da minha casa, né? E quando eu entreguei o jejum, pastor, como se fosse hoje, tipo 3 horas da tarde, né? Eu falando com o Senhor, eu tinha até ainda 6 horas para continuar esse jejum.
E essa pessoa ficou ali por volta, assim, a volta do meu corpo ali, para ver se eu morria mesmo, se eu não morria, porque ele estava a fim de acabar com tudo mesmo, né? Quando chegou, isso foi como se fosse numa quarta-feira, passou quinta-feira, ele saiu o dia inteiro, não voltou para casa, que eu falei assim, o que será que aconteceu? Acho que teve alguma pregação, ele foi pregar, né, fazer alguma missão, que ele voltou, pastor, ele veio, já tirou todas as coisas dele de dentro da minha casa, né, que ele estudava, tirou livros, roupa, né, e colocou tudo dentro de uma Kombi e foi embora. Né? Então, 3 dias o Senhor me tocou para que eu fizesse esse jejum e tivesse essa experiência de ver que uma pessoa estava ali para me matar e ela saiu de dentro da minha casa e tudo ficou normalmente, graças a Deus, sem violência, sem nada. Glória em nome de Jesus. Pastora, me conta como é que foi essa experiência de 1 ano de propósito com Deus, de jejum. Como é que foi isso? Então, foi assim, pastor. Aí, de todas as bênçãos que eu recebi do Senhor, eu queria ver a minha família salva. Eu falei, Senhor, e agora? Eu tô salva, eu vou pro céu. E minha família? E agora, minha família? Né? Porque até então sua família ainda servia outros deuses. A mamãe discutia comigo que eu tinha caso com o pastor, porque eu ia para a igreja que eu tinha caso com o pastor, porque não entendia, né? Como que eu saía de noite, por que eu saía tanto de noite, né? E eu ia para a igreja pela graça do Senhor, e ela naquela fé dela, e eu cheguei ao ponto de falar para ela, mãe, eu vou embora, né? O dia que a senhora aceitar o meu Senhor Jesus, eu volto, né? E aí eu saí com meu coração dilacerado, triste, chateada, né? Porque a mamãe, ela não podia andar, ela andava um pouco, outro pouco, ela andava se arrastando. Uhum. E ela veio pedir para mim voltar, né? Eu saindo para ir embora, porque minha casa era em Sumaré. Ela pôs a mão na escada e ela falou assim para mim, volta, Célia, volta aqui. Eu fui para olhar para trás, eu lembrei da estátua de sal. Eu fui para olhar para trás, eu falei assim, não, eu não vou olhar para trás, eu vou sair daqui para frente, porque se eu olhar para trás, eu vou virar estátua de sal e a minha família não vai ganhar salvação. E eu falei, Senhor, e agora? Como que eu faço para minha família aceitar a Jesus? Para elas terem o mesmo regozijo que eu tô tendo. Aí o Senhor falou para mim. Na verdade, eu pedi para o Senhor demorou 3 dias para me responder. Aí eu perguntei para o Senhor de novo, o Senhor falou assim para mim, ora por eles. Aí eu comecei a orar, passou um tempinho, eu falei, tá bom, Senhor, eu tô orando, e agora? O que eu faço? Jejua por eles. Eu falei, amém, Senhor. Jejuar por eles, eu vou jejuar. Não sabia como era um jejum, porque eu era novata na igreja, não tinha tido estudo ainda de como jejuar. Não tinha experiência nenhuma como eu tenho hoje. Aí o Senhor falou para mim, eu falei, Senhor, qual é o jejum? Né? O jejum de Daniel, o jejum de Davi ou o jejum de Moisés? O Senhor se calou, ficou quieto. Eu falei, quanto tempo de jejum, Senhor? Quantas horas de jejum eu devo fazer, né? O Senhor falou para mim, você vai fazer o jejum de Moisés. Eu falei assim, jejum de Moisés é pão e água, Senhor. É o pão e água. Só pão e água. Eu falei, quantas horas, Senhor? O Senhor falou assim para mim, você vai comer de tal hora a tal hora, das 3 da tarde às 6 da tarde. Das 6 da tarde até as 3 horas do outro dia, você vai jejuar. E você vai só ter 3 horas, das 3 às 6 da tarde, para comer pão e água. Eu falei, glórias a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Em nome de Jesus. Quanto tempo, Senhor? O Senhor falou para mim, 1 ano. Eu falei, amém, Senhor. 1 ano. Amém, Pai. Eu falei,
É como se eu ouvisse a voz, eu vou te sustentar, né? Calei, não questionei e comecei a fazer o jejum. Comecei a fazer o jejum, passou 8 meses, eu voltei na casa de manhã. Cheguei na casa de manhã, falei para minha irmã, cadê a minha mãe? Ah, minha mãe foi para a igreja. Eu falei, foi para a igreja? Como assim foi para a igreja? A igreja católica, né? A igreja que ela serve aí, que faz essas cirurgias atrás na coluna dela, né? Não, a mamãe foi para uma igreja evangélica. Eu falei, como? Quem que levou ela? Ela foi de carro, né? O Laércio veio aqui, o rapaz veio aqui, meu irmão veio aqui, alguém veio aqui para pegar ela, para levar para a igreja. Não, ela foi de ônibus. Eu falei, como minha mãe foi de ônibus? A mamãe foi de ônibus para a igreja. Eu falei, meu Deus, a minha mãe de ônibus para a igreja. Eu voltei para trás, para minha casa, porque nesse dia ela nem me viu, sabe? Eu voltei para casa, ajoelhei, isso, ela no Parque Universitário e eu em Sumaré. Eu bati e voltei para minha casa. E eu falei, não, então ainda não é a hora. Ela estava na igreja, mas a hora da gente se encontrar vai ser um momento, né, de bênção. Voltei para minha casa, continuei o jejum. Continuei o jejum e falei, Senhor, me dê força para continuar. E aí, pela graça do Senhor, porque na verdade ela foi para a igreja, mas foi um momento que o adversário também quis que me confundir. Ah, sua mãe foi para a igreja, então você já pode entregar o jejum, né? E eu falei, não, é 1 ano. Aí, para mim não ver a minha mãe, para mim não entrar na emoção, eu voltei para trás e fui embora para continuar. O propósito que eu tinha feito, que o Senhor tinha me pedido. E aí, pela graça do Senhor, pastor, esse 1 ano eu não vi passar. Como assim? Esse 1 ano a senhora não viu passar? Como assim? Não vi passar, pastor, porque parece que eu flutuava, eu não andava normalmente, era uma coisa assim, parece que o meu sobrenatural estava sobre a minha vida, o meu corpo, que eu sentia que eu estava nos lugares, eu estava trabalhando, eu saía para trabalhar, mas eu não vi. Eu entrava no restaurante, entrava na cozinha do restaurante, falava do amor de Cristo ali, falava do amor de Cristo na sessão onde eu trabalhava. Eu estava andando no corredor do hospital, eu falava do amor de Cristo. Entrava nas enfermarias, falava nos leitos. Não, é o amor de Cristo, Cristo me salvou, Cristo me tirou de um chargo, me restituiu, me tirou do laço do passarinheiro, Cristo me resgatou, né? E aí, pastor, eu prossegui. A senhora não tinha a percepção do tempo. Do tempo, sabe? E aí, pela graça do Senhor, em nome de Jesus, pastor, teve um dia que nós íamos tomar a Santa Ceia, ia para o culto, nós íamos sair de Sumaré e ia para a igreja, que na época era na Francisco Glicério, né? E aquele povo que estava comigo, né? Falei, gente, vai ter batismo nas águas, vai ser consagrados pastores, missionários, né? E eu orando para mim ser consagrada a alguma coisa, ou uma obreira, ou alguma coisa na igreja, né? E aí, pela graça do Senhor, nesse dia veio o pessoal de Sumaré, né? Nós fomos para a igreja para ver o batismo nas águas, né? E pela graça do Senhor, em nome de Jesus, esse povo, pastor, se encontrou comigo. Todo o povo que eu falei do amor de Cristo, eles se encontraram comigo nesse dia do batismo na Francisco Glicério. Meu Deus. Eu falei, meu Deus, eu só falei que ia ter o batismo, que ia tal dia, que ia ser uma bênção, que eles fossem testemunhar, e esse povo se reuniu e pela graça do Senhor, uma semana antes desse batismo, eu fui no batismo da minha mãe. Que ali no batismo da minha mãe, batizou a minha mãe, a minha tia, os filhos dela, sabe? E é o povo da igreja que estava ao redor dela. Meu sabe? Deus. Os parentes que ela falou do amor de Cristo foi pro batismo com ela e se batizou.
E eu, amém. Pela graça do Senhor, fui com o meu povo uma semana depois do batismo na igreja onde eu estava fazendo a obra do Senhor. Nesse dia, pastor, eu tive um impacto muito grande. Os pastores levaram os seus filhos na fé, né, para batizar. E ali um levou 2, outro levou 3, outro levou 4. Nesse dia, pastor, eu fui consagrada missionária. Por quê? Aleluia. Porque nesse dia 135 pessoas foi batizadas nas águas. Aleluia. Oh, glória. 135 almas para Cristo. 135 almas. Inclusive, tias minhas de Limeira se converteu, se batizou, sabe? Eu falei, meu Deus, meu Deus. Aí os pastores não teve nem dúvida. Eu passei, não fui nem de obreira, nem de nada. Ele me consagrou, eles me consagraram. 11 pastores me consagraram ali em oração. A missionária. Meu Deus, é forte. Foi uma bênção de Deus, pastor.